Fala, nobres, a paz, como é que vocês estão? Esse vídeo de hoje, ele vai te ajudar e muito a aumentar suas assertividades nas operações. Você vai enxergar cenários onde você vai fazer melhores operações e vai ficar parando de tomar aqueles stops bestas. Olha só, o mercado estopou, só foi um pouco mais para cima e voltou a cair. Vou mostrar para vocês aqui a forma correta de você analisar uma estrutura para fazer as suas entradas nas operações. Vem comigo no vídeo de hoje que você não vai se arrepender. Te mostro exemplos e te mostro a teoria aqui de forma objetiva. Felipe, o que que é essas marcações de prêmio e desconto, cara? Eu me perco, eu não consigo, eu vejo, você explica, eu entendo tudo, mas na hora que o mercado ali está andando em tempo real, eu me perco totalmente, cara. Eu faço tudo errado. Venha fazer parte. Na descrição desse vídeo tem um link onde você vai preencher o nosso formulário para estar apto a operar com a gente todos os dias. Operar de forma objetiva, operar simples, tranquilo, sem medo, tá? Fazendo o que deve ser feito, operando no mercado financeiro no contexto correto, da forma como tem que ser. Te convido a preencher esse formulário e estar junto com a gente hoje mesmo, tá? Sem perder mais tempo. Essas estruturas, quando a gente vai passando, como eu estou mostrando e vou ilustrar para vocês aqui, são baseadas nas referências da última quebra de estrutura. O mercado precisa quebrar uma estrutura, o mercado precisa mostrar para você que a movimentação está dando continuidade ao movimento principal. Quando você interpreta, quando você entende e quando você começa a fazer as suas marcações, você vai ver o quão mais fácil é fazer as suas entradas. Quando você tem uma região de prêmio e uma região de desconto, é simplesmente você estar fazendo ótimos negócios, negociando de forma objetiva, está fugindo daquela referência ali dos 50% da zona de equilíbrio, tá? Você está fazendo melhores operações na região superior, que é a região de prêmio, onde você vai estar procurando vendas, e na região de desconto, onde você vai estar procurando compras. A teoria ela é muito simplista, tá? É você negociar comprando barato e quando for vender, vender o mais caro possível. Vejo que é um erro muito crasso de muitos operadores, que é visualizar a movimentação de queda, entende que o mercado está caindo, mas quer vender aqui. Opa, o mercado rompeu o fundo, Felipe, vou vender. Ah, Felipe, olha lá, o mercado perdeu o fundo mais uma vez aqui, aqui eu vou fazer a minha venda. Sendo que esses movimentos aqui, eles são criados para induzir você ao erro. Então você não vai fazer esse tipo de operação. Vendas estão características somente nas regiões de prêmio. Vou ensinar você como que faz as suas marcações, vou mostrar para vocês aqui o detalhe, o passo a passo de o que você vai analisar a partir de agora. Então, uma vez que você identifica uma movimentação de queda, você não pode cair nos ruídos de mercado. Felipe, isso aqui é um topo? Felipe, isso aqui é um fundo? Agora eu posso marcar aqui a minha referência? Felipe, isso aqui não é o fundo não, cara. O que é o fundo, não é? Que perdeu o fundo, ele fez dois candles positivos aqui e agora é o fundo. Então, esse aqui é um movimento, um pivô. Não, não é. Movimentação característica quando o mercado de fato mostra para você que depois de um movimento de queda, você tem início a uma movimentação de alta. Felipe, e aqui que você marcou aqui, cara? Isso daqui, esse caixote aqui também é uma referência? Eu posso marcar isso aqui como um topo, isso aqui como um fundo? Quanto menor forem as suas referências, mais stops você vai estar tomando. Por isso que o vídeo é como você aumentar a sua assertividade. Eu sugiro para os meus alunos, isso aqui é uma dica muito importante, tá? A subir o tempo gráfico sempre que tiver com dúvida de uma referência. Felipe, eu opero no gráfico de 5 minutos. O que eu faço, cara? Sobe para o gráfico de 15. Você não vai ter essa leitura aqui de ruído, você vai fugir dessa movimentação, você vai entender que isso aqui é só um único movimento. Mas e esse candle negativo? Isso aqui é apenas um candle negativo. Isso aqui não forma uma característica de alta movimentação, ela ainda é vendedora. Felipe, e eu que opero no gráfico de 15, cara, o que eu faço? Vai para um gráfico de 30 minutos, você vai ter uma clareza um pouco maior. Se está com dúvida de ruído, tudo isso aqui, ó, essa movimentação aqui, você não pode ficar confundindo. Ah, Felipe, o mercado está fazendo, olha só, olha o tanto de movimento que ele está formando aqui. Se você ficar fazendo esse tipo de marcação,
a própria leitura sua, ela vai ser comprometida. Beleza? Então, Felipe, eu que opero no gráfico de 1 minuto, cara, o que eu faço? Então, se eu opero no gráfico de 1 minuto, eu vou ficar olhando o que a partir de agora? Simples demais. Tá com dúvida na marcação no gráfico de 1 minuto, sobe para o gráfico de 5 minutos. Essa dica aqui, ela vale ouro, tá? Porque se você ficar caindo nos ruídos de mercado, toda hora você vai ficar marcando prêmio de desconto. Como que a gente faz a marcação aqui? Eu uso qual ferramenta? Eu uso a própria ferramenta de Fibonacci e deixo apenas esses 3 movimentos aqui, esses 3 números, tá? 0, 50 e 100. Por que eu deixo apenas esses 3 pontos aqui? Porque o que é mais relevante para a gente é o 50%. Para cima dele uma região de prêmio, para baixo dele uma região de desconto. Tudo que estiver fora desses movimentos aqui, a gente não quer fazer nada. E o que eu estou querendo dizer fora desses movimentos? Você só vai pensar em compras aqui, você só vai pensar em vendas aqui. Caso contrário, você fica de fora. Felipe, mas eu vi a estrutura aqui, cara, acabei marcando aqui também, ó. Eu marquei essa referência aqui. Isso daqui, galera, esse único movimento que o mercado está formando aqui, ele só está subindo. Se você usar isso aqui como correção, você não tem a onda, a confirmação de uma estrutura, a validação de um ponto. Para você usar como referência uma estrutura, você precisa desse movimento aqui acontecendo. Você precisa do mercado formando para você claramente uma única estrutura. E aí você tem esse movimento, o mercado retrai, e aí você pode ter a clareza dessa movimentação quebrando a estrutura anterior. Então, opa, quebrou a estrutura, onde que iniciou o movimento? Aqui. Se você tem uma quebra de estrutura aqui, um boss sendo formado, um choque, que seja, tá? Você tem a quebra de estrutura, você tem esse topo com esse fundo. Observe que eu até marquei aqui novamente um pouco para frente. Quando o mercado quebra a estrutura, eu marco lá de cima, aqui embaixo. Felipe, mas nesse caso aqui eu não poderia fazer essa marcação aqui? É um outro vídeo que eu vou estar explicando para vocês em um outro contexto, mas essa possibilidade ela também existe, tá? E aí eu vou deixar, por isso que eu deixei aqui para me mostrar para vocês esses dois contextos aqui. Você tem então a sua marcação de prêmio desconto, prêmio desconto, validação do seu order block, entrada, stop, alvo na próxima região de liquidez que você tem. Você tem um belíssimo trade, risco baixíssimo, alto potencial de retorno. Você tem um trade aqui de 50 pontos para um stop de 5 pontos. Uma operação 10 para 1. Felipe, esse outro trade aqui, cara, o que você me aconselha? Nessa movimentação aqui, esse aqui é um ponto de importante para a gente conversar, tá? Eu vou apagar aqui para facilitar o exemplo. Nesse outro movimento aqui, o que a gente tem para analisar? Você tem essa referência toda, você tem esse ponto, então sua marcação de prêmio, sua marcação de desconto, e você tem o seu order block aqui validado para fazer a sua entrada. Posso fazer essa entrada, Felipe? O mercado só deu o bitoquinho aqui e deu essa queda maravilhosa. Se você usa isso como referência, você tem uma validação de entrada. Uma validação de possibilidade de clicar, porque o mercado chegou na região dos 50%. Porém, quando você toma esse tipo de risco, você está suscetível ao mercado fazer uma violinada e continuar caindo. Então, esse tipo de movimentação aqui, eu deixo como um ponto de interrogação. Prefiro não fazer esse tipo de trade. Gosto de mostrar, gosto de marcar. Ilustro isso aqui para os meus alunos todos os dias, as oportunidades que o mercado vai dando, mas eu não gosto de fazer esse tipo de trade. É bom para você ficar estudando e avaliando as possibilidades. Felipe, se eu fizesse essa movimentação aqui, cara, seria ideal? Seria o mais bacana? Poderia ter usado essa referência, que o mercado quebrou essa estrutura aqui, ó. Esse aqui é um movimento único, perfeitamente. Você pode fazer essa estrutura menor, você pode usar essa referência menor e você tem um belíssimo trade aqui, mercado buscando a extremidade e te dando essa mesma operação, essa mesma oportunidade. Muito atenção nesses quesitos, tá? E para finalizar, nós temos mais uma quebra de estrutura. Se você observar o mercado fazer esse movimento macro, esse movimento secundário aqui que eu mostrei para vocês, também de continuação de queda, e aí você pode fazer a sua marcação dessa base que o mercado deixou para você no meio do caminho, sua entrada, seu stop, e esse trade aqui está em andamento.
esse trade está em andamento. Por quê? Primeira referência que você tem de liquidez é essa. O mercado não conseguiu tocar, chega próximo, tá? Não conseguiu tocar. Mas o alvo dessa operação está lá abaixo. Felipe, se ele voltar aqui e estopar, cara, stopzinho muito tranquilo e alvo muito objetivo. Simplicidade nas operações, marcações das suas regiões de prêmio e marcação nas suas regiões de desconto. Faça os seus trades, tenham atenção quanto a isso, não se percam. E se tiver com dificuldade, querendo mais detalhes, querendo um passo a passo ao vivo todos os dias, preencha o formulário, venha fazer parte. Tamo junto e bora pro game. Valeu!